Queridos, estamos trabalhando ainda a série Batalhas do Coração. Temos falado nessas últimas semanas sobre aquelas batalhas, aquelas grandes guerras que acontecem dentro do nosso coração, entre o poder e ser servo, entre tantas coisas que acontecem dentro de nós e tantas coisas que ou nos aproximam ou nos afastam de Deus. A verdade dessa série que nós queremos trazer para vocês é a ideia de que em todo momento nós somos militantes de uma grande guerra espiritual que acontece não fora de nós, mas dentro de nós mesmos. A nossa luta contra o nosso lado carnal, a nossa luta contra a imagem caída de Deus, ou melhor, contra a queda que há em nós, que nos desvencilha da verdadeira imagem, da plena imagem de Deus, ou da plenitude da imagem de Deus, que nos afasta dessa imagem. Hoje eu quero trazer um tema sobre uma dessas batalhas, é a batalha entre o agora e o ainda não. Tudo aquilo que nós esperamos que Deus faça por nós exatamente agora, mas que Ele decide dizer ainda não. E aí nós começamos uma batalha terrível, porque queremos dizer a Deus o que é que Ele deve fazer nas nossas vidas, e mais ainda, queremos dizer o momento em que Ele deve realizar essas coisas. Assim nós começamos a descrever metas para as nossas vidas, o que não é ruim. Eu, como administrador, gosto de planejar a minha vida, mas planejando a minha vida, é necessário que eu coloque com muita submissão todos os meus planos no altar do Senhor. A palavra diz que o homem planeja, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Algumas pessoas interpretam esse provérbio de Salomão como se não fosse para nós planejarmos. Não se trata disso. Nós devemos planejar nossas vidas, sim, mas devemos submeter os nossos projetos de vida ao Senhor e perguntar: Senhor, eis aqui o que eu estou planejando. É a tua vontade que isso aconteça? E se é a tua vontade que isso aconteça, Senhor, é a tua vontade que aconteça nesse tempo que eu planejei? Sabe, e se Deus disser não, meu irmão, minha irmã, se Deus disser ainda não, pode ter certeza que é a melhor resposta para você. E se Ele disser sim, também será a melhor resposta para você. A resposta certa vem dos lábios de Deus. Por isso que hoje o nosso tema é essa batalha que há no coração entre o agora e o ainda não. Mas precisamos prestar atenção, por que é que essa batalha acontece dentro de nós? Essa semana eu estava vendo as coisas terríveis que aconteceram em Vitória, no Espírito Santo, a cidade linda que eu tive o prazer de conhecer há alguns anos atrás. Vitória e Vila Velha são duas cidades ligadinhas, lindas assim, e está lá essa coisa terrível, porque a polícia entrou em greve, e aí uma loucura começa a acontecer. Cidadãos que não cometiam crimes passaram a cometer, pessoas que não roubavam passaram a roubar, invadir lojas, quebrar lojas, sabe, agir como verdadeiros bandidos. E os bandidos que já eram bandidos agiram de maneira pior ainda, pela simples questão de que a polícia não estava presente. Parece que na nossa vida, às vezes, nós pensamos que Deus se afasta e começamos a ignorar as obras de Deus de tal maneira que agimos como se Ele não tivesse feito, como se fôssemos nós. E eu estou falando de nós crentes, cristãos,
Não estou nem falando de quem está lá fora. Estou falando para quem está aqui hoje. Não pense que eu estou falando para quem não veio. Às vezes as pessoas sentam nesses bancos e dizem: se fulano estivesse aqui para ouvir essa mensagem. Não, se ele não está aqui é porque Deus não queria que ele ouvisse, não, era você, né? Então eu creio que Deus quis trazer pessoas especiais para ouvir isso hoje. Mas sabe, às vezes nós deixamos de perceber como Deus está agindo agora em nossas vidas. E ficamos apenas prestando atenção no que Deus não fez em nossas vidas. Nós deixamos de prestar atenção no que Deus faz e olhamos para o que Deus não faz. E isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque nós queremos dizer a Deus o que é que Ele deveria ter feito, e aí começamos a questioná-lo, porque Ele não atendeu os desejos do nosso coração, e esquecemos de tudo aquilo que Ele tem feito e de todas as maravilhas que Ele tem feito. Isso aconteceu com o povo de Israel. Deus retirou o povo do Egito, Deus levou aquele povo para o deserto. Logo no começo da caminhada, aquele povo pecou, prevaricou, abandonou ao seu Senhor. Passa 40 anos perdido dentro do deserto. Deus coloca uma nuvem de sombra sobre eles. À noite, essa nuvem se converte numa coluna de fogo por causa do frio no deserto. Deus fez o maná descer. Deus fez brotar água da rocha. Deus fez a roupa crescer no corpo das crianças. Deus fez com que a roupa dos adultos não se desgastasse. Deus fez maravilhas todos os dias, mas todos os dias aquele povo encontrava o que é que Deus não fez. Senhor, tu está mandando maná, mas nós queríamos comer carne, Deus. Quero comer carne. Deus manda uma chuva de codornizes. Toma, quer carne? Se empanturra, meu amigo. Se empanturra. Sabe, toda hora o povo olhava e dizia: não, Deus, tu tem feito essas coisas, mas tu não aparece para nós, não. Vamos fazer um bezerro de ouro para idolatrar. Sabe, e toda hora o povo demonstrava uma grande insatisfação e sempre prestando atenção naquilo que Deus não fazia. E Deus, num determinado momento, cansou e falou com aquele povo uma mensagem que eu creio que nós precisamos ouvir hoje. Quando nós esquecemos do que Deus está fazendo e olhamos para aquilo que Ele não fez, nós caímos na mesma coisa, no mesmo tipo de diálogo que Deus tem com o seu povo lá em Deuteronômio 28, a partir do versículo 64. Deus abençoou o povo de Israel com tudo o que Israel precisava. Deus retirou Israel do Egito e levou para Canaã e entregou aquela terra maravilhosa para aquele povo. E aquele povo começa a prevaricar novamente, começa a reclamar novamente. E Deus olha para eles e diz, e manda que Moisés escreva assim: então o Senhor os espalhará quem? O seu povo pelas nações, de um lado ao outro da terra. Ali vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. No meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos seus pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. Vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror de dia e de noite, sem nenhuma segurança na vida. De manhã dirão: quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia, por causa do terror que lhes encherá o coração
e por aquilo que os seus olhos verão. Isso acontecerá com todo aquele que não prestar atenção no que Deus está fazendo agora, e que ficar preso naquilo que Deus ainda não fez. Aqui nós estamos falando sobre um pecado típico da humanidade, a tal da ansiedade. A ansiedade que tem várias características que estão presentes nesse texto. A primeira característica que eu quero destacar aqui é o seguinte: em primeiro lugar eu quero chamar a atenção para o seguinte: veja que Deus não está colocando essas coisas no coração do povo. Deus apenas espalhará o povo pelas nações. E todas essas coisas acontecem quando nós perdemos a referência do Deus do presente, do Deus do agora, do Deus Emanuel, do Deus conosco, do Jeová Chamar, do Deus que presente está. Todas as vezes que nós retiramos nossas vidas do altar de Deus e deixamos de prestar atenção na ação atual dele, essas coisas começam a acontecer como aconteceram com o povo de Israel. Primeiro do que tudo, solidão. Começam a se sentir sós. As pessoas começam a se sentir terrivelmente sós. Olha o que ele diz: o Senhor os espalhará pelas nações, de um lado ao outro da terra, e vocês ficarão isolados, se sentirão isolados. Sabe, vocês se tornarão idólatras, adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra, que vocês e os seus antepassados nunca conheceram. A solidão vai transformando o coração, e as pessoas, com medo da solidão, começam a idolatrar outros deuses que eles nunca conheceram e que nem seus antepassados conheceram. Que deuses são esses, Josemar? Será que as pessoas vão se render a deuses estranhos? Os deuses estranhos aqui que essas pessoas adorarão serão outras pessoas, serão o dinheiro, serão as coisas, porque quando a gente está só, a gente começa a idolatrar certas coisas, e aí a gente começa a correr em busca de algo que retire de dentro de mim aquela sensação de solidão, porque eu sei que algumas pessoas talvez estejam aqui hoje, no meio dessa pequena multidão, mas se sentindo absolutamente sós. E aí, meu irmão, a tendência dessa solidão é nos levar a idolatrar pessoas. Aí tem gente que se casa, não porque deveria se casar, mas porque tem medo de ficar só. Está idolatrando a outra pessoa. E sofre porque tem medo de ficar só novamente. E mesmo casada se sente só, porque dentro do casamento está sozinha. Existem pessoas que vão resolver seus problemas de solidão exibindo o que têm, e começam a se tornar idólatras de suas posses, idólatras do seu dinheiro, idólatras dos shoppings, idólatras dos cartões de crédito. Quando nós perdemos a referência do Deus do agora, e quando não entendemos que Ele é o Deus conosco, que Ele é um Deus presente, que Ele nos faz suficientes, a solidão é uma das primeiras características que vem com a idolatria presa nela, a rebalde. Nós ficamos dependentes das outras pessoas. A segunda característica aqui desse texto, além da solidão que gera idolatria, ele diz: no meio daquelas nações vocês não encontrarão repouso, nem mesmo um lugar de descanso para a sola dos seus pés. Lá o Senhor lhes dará coração desesperado, olhos exaustos de tanto esperar e alma ansiosa. A terceira característica aqui é o desespero. Esperarão sem saber por quê,
olharão ao redor e não encontrarão razão para viver, não encontrarão motivos, não encontrarão, sabe, motivação para essa vida, significado nas coisas. Olha como as coisas vão piorando: solidão, idolatria, desespero. A palavra desespero é o absoluto contrário da esperança. Por não lembrar que Deus é o Deus do presente e que Ele está no controle de todas as coisas, nós começamos a achar que não tem sentido, que as coisas perdem o seu lugar. E no verso 66 ele diz: vocês viverão em constante incerteza, cheios de terror, dia e noite, sem nenhuma segurança de vida. E a quarta característica dessa ansiedade de quem não presta atenção no Deus que está presente é a insegurança. Que se tornarão indecisos e viverão cheios de incerteza, e viverão cheios de terror, com medo de que as coisas não deem certo, e não tem coragem de tomar decisões, sabe? Não sabe se casa ou se compra uma bicicleta, não sabe se viaja ou se esconde, não sabe para onde vai, não sabe se vai ou se fica, sabe? E fica naquela confusão, incerto, com medo de assumir as consequências de qualquer decisão, com medo que tudo dê errado. E por fim, a quinta e última característica que eu quero destacar nesse texto é o que ele diz no verso 67, quando diz: de manhã dirão, quem me dera fosse noite, e de noite, quem me dera fosse dia. Por ocasião do terror que lhes encherá o coração e por aquilo que os seus olhos verão, eles se encherão de uma constante insatisfação. Nada satisfará o seu coração. Nada, nada. Parece que tudo é pouco. Parece que tem um mundo para se abraçar e seus braços são curtos. Eu conheço um bocado de gente assim, insatisfeitas, reclamam, não estão contentes, não encontram, não encontram contentamento em absolutamente nada, e agem como se estivessem sem fôlego, e querendo respirar mais e respirar todo o ar do mundo. Essas são características das pessoas que esquecem que Deus está no controle. Essas são as características que só enxergam o Deus do ainda não, do Deus que ainda não fez o que eu quero, do Deus que ainda não me respondeu, do Deus que ainda não me deu, do Deus que ainda não, do Deus que ainda não agiu, do Deus que não me satisfaz, do Deus que não fala comigo porque eu fechei os ouvidos. Essas são características do ansioso, de quem esquece do Deus presente. Mas eu quero lhe convidar a ir para o Deus do agora, o Deus do agora e o Deus do sempre, o Deus que ouve, o Deus que está na sua vida e que você o percebe, porque Deus nunca se afastou e nunca se afastará. Abram, por favor, suas Bíblias em Filipenses capítulo 4, a partir do versículo 4. Quando Paulo traz uma solução para a ansiedade que toma conta dos nossos corações, para a tristeza, para os sentimentos de solidão, para os sentimentos de incompletude, de insatisfação,
para a idolatria, para o desespero, para todas essas questões, para toda a insegurança que pode tomar conta do coração de alguém, Paulo fala com muita simplicidade em Filipenses capítulo 4, quando ele diz assim, a partir do verso 4: alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A primeira coisa que Paulo diz aos que se sentem sós, a primeira coisa que Deus quer dizer hoje a todos os que se sentem sós e que não encontram muita razão, é alegrem-se, mas alegrem-se no Senhor. Encontrem em Deus toda a razão da sua alegria, porque de fato não há nenhuma alegria que seja perene, não há nada que não seja apenas passageiro. Essa semana eu recebi um vídeo de uma história que eu já tinha visto, e falava de um rei que pede a um dos seus conselheiros que lhe dê uma fórmula, para que quando ele estiver alegre, ele não se exalte demais, e para que quando ele estiver triste, ele não se desespere. E o seu conselheiro disse: há uma fórmula sim, ó rei, e essa fórmula consiste de 3 palavras, que servirão tanto para os momentos alegres demais, quanto para os momentos tristes demais. Essa fórmula é assim: isso tudo passará. Isso tudo passará. Sua alegria excessiva passará, sua tristeza excessiva passará, mas o Senhor jamais passará. Por isso que Paulo diz: olha, gente, se é de se alegrar, alegre-se em Deus, porque não há subidas e descidas, não há altos e baixos com Deus. A alegria em Deus é perene, a alegria em Deus é sustentável, a alegria em Deus é plena, que não depende de circunstâncias. Por isso, nós precisamos olhar para o Deus que está agindo agora e nos alegrar naquilo que Ele tem feito e da forma que Ele tem feito, independente de tudo que estamos passando, independente das dificuldades, independente dos sentimentos maus. Sabe, quando estamos ansiosos, temos uma tendência a esse isolamento, a essas características que eu falei agora há pouco, a essa insatisfação, a uma tristeza profunda. E essa profunda tristeza é do tamanho da ausência de Deus em sua vida, ou da ausência de Deus naquele momento em sua vida. Deus não se distancia, apenas às vezes nós deixamos de olhar para Ele, e aí nós agimos como aquelas pessoas lá em Vitória, como aquelas pessoas em Abreu e Lima, há alguns anos atrás. Sabe que quando a polícia desaparece, começam a agir feito loucos e fazer o que não fariam, e buscar satisfação, e buscar, sabe, alegrias em coisas, e se tornam idólatras das coisas, e depois percebem que nada daquilo preencheu você. Nenhuma pessoa pode preencher você, meus irmãos, minha irmã, meu irmão. Nenhuma pessoa nesse mundo pode lhe dar sentido para viver. Nenhum bem material, nenhum dinheiro, nenhum apartamento, nenhum carro, nenhum filho, nenhuma esposa, nada disso pode dar o sentido de sua vida. Apenas Deus o pode. Por isso Paulo repete: alegrem-se no Senhor, porque Ele dá a sustentabilidade necessária para a sua vida. Ele lhe faz completo, pleno e absoluto.
Ele faz de você uma pessoa completa. Sabe aquela coisa do romance que diz: eu ainda não encontrei a minha metade. Que conversa é essa, meu irmão? Não existe metade sua fora de você. Você é completo, você é inteiro. Você é inteiro na presença de Deus. Sabe, existem casais aí que se amavam profundamente e de repente um dos dois fica viúvo. E agora? Se quem morreu fosse a metade do outro, o que é que ia acontecer? Ia andar num pé só agora era? Ia fazer tudo com uma mão só? Ninguém é metade de ninguém. Deus nos fez completos e absolutos nele, e nele, e nele, e pronto. Por isso ele diz: alegre-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. A segunda coisa para vencer essa batalha no coração entre o agora e o ainda não, está no verso 5, quando Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todas, perto está o Senhor. Na parte A desse versículo, a nossa vida deve ter significado na vida dos outros. Paulo está falando de altruísmo. Uma das coisas que gera ansiedade profunda em nossas vidas é quando nós começamos a olhar demais para dentro de nós e apenas para nós, e pensamos que o mundo é apenas para nós. E Paulo diz: olha, seja a vossa amabilidade conhecida por todos, se importe com o outro, demonstre o seu amor ao próximo, cuide da carência dos outros, cuide da tristeza do próximo, cuide do sonho do próximo. Cuide do outro, que certamente Deus vai cuidar de você. Deus não abandona o seu filho, Deus não esquece de você, mas é necessário que você compreenda o que Cristo nos ensinou. Ama o teu próximo como a ti mesmo. João também nos ensina que é impossível amar a Deus a quem não vemos, se não amarmos ao nosso irmão a quem vemos. Isso faria de mim um mentiroso, dizer que amo a Deus sem me importar com os outros. Por isso Paulo diz: seja a amabilidade de vocês conhecida por todos, importem-se com os outros, toquem nos outros, vivam também para os outros, tenham significado na vida dos outros, e essa ansiedade vai diminuir. Sabe por quê, gente? Porque quando nós estamos ansiosos, 100% das vezes, nós estamos ansiosos por questões materiais. E 100% das vezes, nós estamos ansiosos por questões egoístas. O egoísmo, que a gente nem percebe que tem, mas é a grande fonte de nossa ansiedade. Nós ficamos ansiosos pelo carro que vamos comprar, ficamos ansiosos pelo negócio que vamos fechar, pelo namoro que vamos começar, pelo casamento que vamos terminar. Ficamos ansiosos por tanta coisa. E eu já ouvi muita gente chegar aqui: pastor, eu preciso de aconselhamento porque estou vivendo um período de ansiedade muito grande. E todos os motivos tinham a ver com eu e o meu futuro. Eu nunca vi alguém chegar para mim aqui e dizer: pastor Josemar, eu estou ansioso demais. Por que que Cristo não volta? Eu nunca vi alguém chegar aqui: estou aguardando ansiosamente o grande dia do Senhor. Eu nunca vi alguém dizer assim: estou terrivelmente ansioso para pregar o Evangelho para todos os meus vizinhos. Eu nunca vi ninguém dizer: pastor, eu não consigo parar de orar, pastor, eu não consigo parar de me relacionar com Deus, pastor. Está lindo demais essa minha relação com Deus. Eu nunca vi ninguém chegar aqui se queixando de uma relação plena, espiritual e profunda. Mas vi pessoas chegarem aqui profundamente entristecidas, porque a sua ansiedade
está sempre ligada aos desejos que ainda não foram concretizados na sua vida. Para as pessoas que gostam de olhar os pontos vazios da sua vida e não sabem olhar os lugares onde Deus já tocou. E quando nós olhamos para os pontos onde Deus já tocou em nossas vidas, nós olhamos com mais facilidade para a vida do outro. E começamos a nos importar mais facilmente com os outros. E nos importar com os outros diminui a nossa ansiedade, diminui o nosso egoísmo e nos leva para um ensino absolutamente diferente do egoísmo, que é o altruísmo. Fazer as coisas pelos outros. Que a amabilidade, a nossa amabilidade seja conhecida por todos. É o conselho de Paulo. A terceira questão que Paulo coloca aqui, para vencer as características da ansiedade, é saber, também está no versículo 5, na parte B do versículo, quando ele diz: perto está o Senhor. A certeza de que Deus não se afastou, a certeza de que Deus não nos abandonou, a certeza que Deus não nos esqueceu, a certeza de que Deus não parou de nos ouvir, está nesta frase de Paulo: perto está o Senhor. Meus queridos, Deus jamais se afastou de nenhum de nós. Deus jamais deu um passo para distante das nossas vidas. Pelo contrário, Deus está aqui nesse lugar e agora. Deus continua ouvindo as tuas orações. Mas sabe, parece que nós queremos que Deus ouça orações que nós não temos feito. Nós queremos conhecer a Deus sem nos aproximar dEle. E queremos experimentar Deus sem entrar no reino de Deus. E isso tudo é impossível. Isso tudo é impossível. Sabe, as pessoas às vezes contam piadas em relação a essas coisas. Eu me lembro de uma piada que o Tom Cavalcante contou. Eu não sou muito bom de piada, e também não gosto muito de piada com o nome de Deus, mas essa vem ao caso. É uma piada bem conhecida, já saiu aí, não é nem com a esperança que vocês riam, né? Mas ele falava de um cara que no meio de uma enchente terrível ficou ilhado no telhado de um prédio, e ali ele dizia: Deus vai me salvar, Deus vai me salvar, e aí chega um barco e diz: vem, entra aqui, e ele diz: não, eu não vou entrar porque Deus vai me salvar. E daqui a pouco chega um helicóptero, vem, os bombeiros de helicóptero, vem, entra aqui, e ele: não, eu não vou no helicóptero não, porque Deus vai me salvar. E aí o prédio cai, a água destrói tudo, e ele morre afogado, e chega no céu e pergunta: Deus, eu tive tanta confiança em ti, tu deixasse eu morrer? E ele fez: mas meu filho, até helicóptero eu mandei, e você ficou lá em cima sem querer aproveitar. Quando Paulo diz: perto está o Senhor, ele também quer dizer assim: meu irmão, faça alguma coisa por você. Faça alguma coisa para estar perto de Deus também. Confie, mas faça algo por você mesmo. Não fique morrendo de pena de você, não fique parado num canto, esperando, sabe? Porque Deus não me ouve, porque Deus não te ouve porque tu não está orando. Deus não fala contigo porque tu não lê a Bíblia. Tu fica num canto esperando que venha um profeta dizer aquilo que te agrada. Tu sai do culto quando o pastor começa a te exortar. Tu fala mal do pastor e liga para cá perguntando quem é que vai pregar, para saber se é aquele ou não. Tu se tornasse um cliente do evangelho, porque tu quer vir para aqui ver o pastor que tu gosta,
e não ouvir a palavra de Deus, porque tu esqueceste que Deus perto está. E quando Deus está perto, meu irmão, Ele está pronto para fazer maravilhas na tua vida. Então deixa Ele agir. Deixa Ele agir. Não fica, se ressabiando, não fica sofrendo por antecipação, não fica dizendo que Ele não ouve, não fica jogando a culpa das tuas desventuras na falta de Deus, na inação de Deus, não fica olhando para o ainda não e dizendo Deus ainda não, não fica olhando para os vazios da tua vida. Deus está aqui, Deus está perto, Deus está te ouvindo. Se volta para Ele, agarra a Ele, entra no reino dEle, serve a esse Deus, ama esse Deus, se entrega, se coloca debaixo da soberania desse Deus, deixa Ele aprovar os teus planos, deixa Ele realizar as coisas em tua vida, deixa Ele ir, deixa Ele fazer. Não fica olhando o que houve na vida do outro, não fica olhando o carro que Deus deu a outra pessoa, não fica olhando o apartamento que Ele deu ao teu vizinho, não fica olhando o emprego que Ele deu ao teu primo, não fica olhando o que Ele fez ou deixou de fazer na vida do outro. Deus perto está. E Ele está pronto para te ouvir, para se relacionar contigo. E Ele quer um relacionamento profundo. Ele quer ouvir a tua voz, Ele quer ouvir o teu clamor, Ele quer que você fale. Ele quer sim. Ele quer se relacionar contigo, porque Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que ama. Deus é um Deus presente, Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus que atende às orações. Jesus Cristo disse que devemos clamar a Deus. E hoje eu te digo, nunca pare de clamar, porque Deus presente está. Deus está aqui. Deus está aqui. O quarto conselho que Paulo dá para todos aqueles que têm olhado para o ainda não, é que as nossas preocupações, sonhos e desejos devem estar no mesmo lugar, nas mãos de Deus. No versículo 6, Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aqui eu quero chamar a atenção desse texto para quando ele diz, e com ação de graças. Quando Paulo coloca assim, e com ação de graças, ele está dizendo, meu filho, agradece a Deus, quando você estiver ainda pedindo, quando você ainda estiver colocando os teus planos, os teus sonhos, as tuas dores, nas mãos do Senhor, agradece já a Ele, e agradece dizendo, Senhor, está tudo nas tuas mãos, e aquilo que tu quiseres resolver, aquilo que tu decidires, para mim estará maravilhoso. O testemunho de Paulo em 1 Coríntios 12 é que ele tinha um espinho na carne que sofria com isso. E a despeito de todas as pessoas que querem dizer o que era o espinho na carne, que é interpretações nas mais diversas aí e nenhuma certeza, a despeito de saber o que era ou não o espinho na carne era um sofrimento para Paulo. E ele disse, por 3 vezes eu orei te pedindo, tira de mim esse espinho. E 3 vezes não quer dizer 1, 2, 3, 3 vezes quer dizer infinitas vezes. 3 vezes na cultura daquela época quer dizer muitas vezes. É um hiperlativo, muitíssimas vezes eu te pedi, tira de mim esse espinho. E o Senhor respondeu a Paulo, a minha graça te basta. E é esse homem que tinha esse espinho na carne, que não teve a sua oração atendida da maneira que ele gostaria que fosse, este homem diz aqui, entrega tudo na mão de Deus, apresenta tuas súplicas e orações com ações de graça. Agradece a Deus quando você ainda estiver pedindo. Isso significa confia na decisão do teu Deus, confia na decisão do Senhor. Em vários
pontos da Bíblia, nós temos muitos motivos para acreditar que Deus se importa e que Deus tem a melhor decisão para nós. Em Jeremias ele nos diz que a vontade de Deus para as nossas vidas é vontade de paz. Em Romanos o próprio Paulo diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. O próprio Senhor Jesus diz: quem é o pai que o filho pedindo um pão vai dar uma pedra, que pedindo um peixe vai dar uma enguia? Quanto mais o vosso Pai que é bom. A certeza de que Deus atende da melhor forma os nossos pedidos está em todas as escrituras, em todos os 66 livros da Bíblia nós encontramos motivos para confiar em Deus. Agora eu sei, como pessoa que sofreu muito com ansiedade, eu sei o quanto é difícil em alguns momentos confiar plenamente na boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu sei que isso não é fácil, que talvez seja mais fácil dizer do que fazer, mas é necessário que nós ponhamos em prática a nossa fé e creiamos que Deus sempre, invariavelmente terá a melhor resposta para as nossas vidas. Sejam nossos problemas, sejam nossos sonhos, sejam nossos sofrimentos, seja o que for. E finalmente, a banda já pode vir subindo aqui. Ele, no verso 7 diz que para aquele que se alegra no Senhor, para aquele que demonstra a sua amabilidade para todos e que tem consciência de que perto está o Senhor, daquele que não anda ansioso, mas com ações de graça apresenta seus pedidos a Deus. Para estes que agem dessa maneira há uma promessa: a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui eu aprendo que a nossa recompensa está fora das nossas expectativas. Deus nos dá uma surpresa em todos os momentos que clamamos e agimos desta maneira. Deus nos surpreende com o sentimento que Ele mesmo trata dentro dos nossos corações. A batalha entre o agora e o ainda não é vencida pela nossa capacidade de nos alegrar no Senhor, pela nossa capacidade de cuidar dos outros quando nós estamos sentindo que estamos precisando de cuidados, trocando o egoísmo pelo altruísmo, pela certeza de que Deus está presente e pela gratidão a Deus por seja qual for a sua decisão. Quando temos essas 4 coisas em nossas vidas, recebemos uma recompensa que é surpresa e é maravilhosa, uma paz que excede a todo entendimento. Uma paz que deixa as pessoas ao nosso redor transtornadas, porque elas se surpreendem e dizem: como é que essa pessoa, passando pelo que está passando, reage dessa maneira? Como é que essa pessoa... Sabe, um dia, lembrei de uma história agora, uma história triste, de um amigo meu, que foi brutalmente assassinado, e sua esposa evangélica, crente, confiante no Senhor Jesus, deu uma entrevista muito em paz. E aí uma psicóloga, sei lá por que motivo, foi para outro jornal levantar suspeitas contra a esposa do meu amigo, achando que ela tinha mandado matar o marido, porque ela estava em paz demais com a morte do marido. E aí, quando retornaram para a esposa do meu amigo, ela disse: meus queridos, eu tenho dentro de mim a paz que excede a todo entendimento. Eu estou sofrendo, mas Deus está cuidando de mim. Eu estou chorando, mas não estou desesperada. Eu estou sofrendo, mas não me sinto sozinha. Eu estou sofrendo, mas não perdi o meu caminho. Eu estou sofrendo, mas sei que ainda há um Deus que está aqui comigo.
Essa história me ensinou profundamente, porque às vezes nós esquecemos com tanta facilidade, e ela poderia ter se revoltado tanto com Deus, porque eu sei como ela orava pela conversão do marido, e eu sei que ele era um bom marido, apesar de não ser cristão, que ele a amava, mas ela podia dizer: eu perdi tudo, Senhor. E ela disse: eu perdi meu marido, mas não estou sozinha, não estou desesperada, não perdi o meu caminho, porque Deus continua cuidando de mim. Como é bom ter essa certeza, e como essa certeza, quando é verdadeiramente internalizada, modifica a nossa perspectiva de sentimentos e a nossa percepção de vida. E sabe, aquele sábio lá do rei, que disse: tudo isso, tudo vai passar, isso tudo vai passar. Ele estava certíssimo. Todas as dores vão passar, todas as alegrias vão passar, exceto aquelas que são firmadas no Senhor. Por isso Paulo diz: não andem ansiosos por coisa alguma. Não deixem seus corações se sentindo solitários. Não deixem seus corações entrarem em desespero. Não fiquem inseguros quanto aos cuidados de Deus. Não deixem suas mentes esquecerem que Deus não é o Deus do ainda não. Deus está agindo agora. Você pode não estar enxergando, você pode não estar vendo. Talvez você ache que Deus está em silêncio na tua vida. Talvez você ache que Deus não está te respondendo. Mas tem uma música de Cassiane que diz que quando Deus está em silêncio é porque está trabalhando, Ele está agindo. Disso você tenha certeza. Em alguns momentos Ele nos deixa carregar certos fardos. Em alguns momentos Ele nos deixa experimentar certas dores, porque é necessário que aprendamos. É necessário que vivamos e que experimentemos coisas fora do nosso desejo, fora dos nossos sonhos. Mas sabe, quero terminar hoje dizendo a você: se você está sofrendo, se você está ansioso, eu te digo, sofra, mas sofra com Deus. Se você está inseguro, procure em Deus a sua segurança. Mas jamais, jamais perca a esperança, porque está escrito que eu sou pobre e necessitado, mas Deus cuida de mim. Deus não demora, Deus não retarda, Deus faz tudo no tempo correto, porque Ele é Senhor do tempo, Ele é Senhor de todas as coisas.